Se você tem um filho ou uma filha que sofre com dores de cabeça, já deve ter se perguntado: será que não tem indicação de fazer uma investigação com a ressonância de encéfalo? E aí eu vou te responder muito claramente a pergunta. A maioria dos casos de ressonância de encéfalo em crianças e adolescentes que têm dores de cabeça vem normal. Vem comigo para te explicar o motivo disso e quando que, de fato, a gente precisa pedir uma ressonância de encéfalo para uma criança ou adolescente com dores de cabeça. Meu nome é Renata Paulilo, eu sou neurologista infantil. Bom, primeiro, para esclarecer, eu preciso te falar que a gente classifica as dores de cabeça em dois grandes grupos. O grupo das cefaleias, que são dores de cabeça primárias, e o grupo das cefaleias, dores de cabeça secundárias. Secundárias, o próprio nome já diz, é secundária a alguma coisa. Então, por exemplo, uma gripe não pode dar dor de cabeça, né, gente? Essa dor de cabeça secundária é gripe. E alguns outros fatores mais graves que podem comprometer e dar risco de vida também, como um traumatismo, como um tumor cerebral, como um sangramento na cabeça, um acidente vascular isquêmico, como por exemplo um AVC. Esses também são fatores secundários, causas secundárias das dores de cabeça. Já as causas primárias, elas são mais comuns de gerarem as dores de cabeça mais frequentes, naquelas pessoas que têm dores de cabeça com mais frequência. E as causas principais são a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensão. Nesses casos, não tem nada ali por detrás que gera aquela dor de cabeça. E é por isso que a gente chama de dores de cabeça primárias. E, portanto, nesses pacientes, a chance da gente encontrar alguma alteração no exame de ressonância magnética do encéfalo é muito baixa. É por isso que a gente não pede ressonância para todos os pacientes quando a gente não encontra sinais de alarmes de que possa ter alguma causa secundária gerando essa dor. Ou seja, para a gente chegar à conclusão se aquele paciente precisa ou não da ressonância de encéfalo, a gente precisa avaliar cada caso individualmente. Essa decisão é tomada de caso a caso. Não existe uma resposta para todo mundo que tem dor de cabeça. Então, o primeiro ponto é que na história, na hora que a gente conversa com o paciente, com a sua família, a gente vai procurar sinais de que possa ter algo secundário levando àquela dor. Algumas coisas ficam muito evidentes logo no início da história. Então, se é uma criança que bateu a cabeça e dias depois, horas depois, começou a ter dor de cabeça, essa dor pode estar associada ao trauma. Então, sim, esse paciente precisa fazer o exame de imagem o quanto antes. Já outras alterações nós vamos detectar no exame neurológico. Por isso que é muito importante que o paciente que sofre com dores de cabeça seja avaliado por um neurologista infantil e faça o exame neurológico completo. Se o exame neurológico é completamente normal, nós não vamos nos preocupar tanto que exista alguma causa secundária para aquela dor de cabeça. E por fim, existem mais outras situações um pouco peculiares que vai nos fazer solicitar esse exame de ressonância. Eu vou falar aqui alguns exemplos para vocês. Crianças abaixo de 6 anos, principalmente porque elas não conseguem definir tanto as características das dores e fica difícil para a gente definir se tem sinais de alarme ou não. Além disso, nessa faixa etária, pode ser um pouco mais frequente alguns tumores cerebrais. Então, a gente precisa fazer um exame de imagem normalmente abaixo dos 6 anos. Não necessariamente a ressonância de encéfalo, mas talvez uma tomografia de crânio. Alguns pacientes que têm algumas doenças prévias, como por exemplo uma imunossupressão, pacientes que fazem uso de algumas medicações que deixam o sistema imunológico pouco responsivo, ou pacientes que têm algumas situações que facilitem ter sangramentos ou isquemias no cérebro, como por exemplo a anemia falciforme. Esses são pacientes que nós gostamos de ter um exame de imagem para ter a certeza de que causas secundárias foram excluídas. E, é claro, como eu já falei, pacientes que no momento da história ou do nosso exame físico nos tenha gerado preocupações, que tenha algum fator aumentando a pressão intracraniana desse paciente.
Esses são achados que a gente encontra no exame neurológico, mas também na história, como o padrão de dor de cabeça, dores de cabeça que pioram quando o paciente está deitado, são piores no início da manhã, que tem vômitos associados, que tem alterações visuais associados, que tem rebaixamento da consciência, sonolência, paciente com torpor. Claro que esse paciente vai estar no pronto-socorro e esse paciente com certeza vai merecer fazer um exame de imagem. Portanto, fica aqui o lembrete. A maioria dos casos de dores de cabeça recorrentes na infância e na adolescência são por causa primária, de dores de cabeça primárias. E nesses casos, o exame de ressonância magnética deve vir normal. Por isso que não é indicado para todo mundo. E uma avaliação minuciosa, ouvindo bem a história clínica do paciente e da sua família e o exame neurológico completo, vai nos definir quais são os casos individuais que vão precisar de uma avaliação de neuroimagem. Você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui a sua pergunta.